do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui em mais um domingo, diretamente do templo sede da nossa igreja, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos vivendo nesse tempo de pandemia, de muita restrição quanto ao ir e vir, em um momento muito difícil, mas nós cremos, meus irmãos, que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está ao nosso lado, Deus está conosco, muitas coisas estão fechadas, os templos estão fechados, mas o céu está aberto e nós podemos, por meio da oração, falar com Deus, entrar no Santo dos Santos e suplicar a bênção do Senhor em favor das nossas vidas, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Oremos ao Senhor antes de darmos início ao estudo da palavra de Deus nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade nesta manhã. Aqui estamos, Senhor, reunidos no Teu nome, na Tua presença, para estudar a Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, tem misericórdia de nós nesta manhã, nos ajuda, nos dê o entendimento e a compreensão da Tua palavra, a inspiração do céu, para ministrarmos a Tua palavra nesta manhã. Meu Senhor, meu Deus, abençoe também, Senhor, a todos os irmãos e irmãs e amigos que nos ouvem, que nos acompanham nesta manhã. Fala ao coração de cada um deles. Meu Deus, tem misericórdia das famílias que estão aflitas, que estão desesperadas por um problema ou outro, ó Deus. Ajuda, Senhor. O Senhor é o Deus de toda consolação. O Senhor é o Deus de todo conforto. O Senhor é o Deus de toda providência. O Senhor é o Deus de toda cura, de toda restauração. Tem misericórdia, meu Pai, das pessoas que estão enfermas, que estão no leito, Senhor, neste momento. Ajuda, restaura a saúde deles, meu Deus. Restaura a saúde delas, ó Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Ajuda, Senhor. Entra com a Tua cura, com o Teu socorro, bem presente na hora da angústia. Meu Deus, abençoa-nos em continuação. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos caminhando já para o final do nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, neste dia, 14 de março de 2021, vamos estudar a lição de número 11. Todo o tema do trimestre trata do verdadeiro pentecostalismo. E hoje, na lição 11, vamos estudar uma lição que tem como título Compromissados com a evangelização. Evangelização, a ação de evangelizar, tem tudo a ver com o pentecostalismo, tem tudo a ver conosco, porque nós vamos falar daqui a pouco ao longo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a verdade prática declara o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então nós vamos aqui discorrer ao longo desta lição que todas as pessoas do mundo, elas têm o direito de terem acesso ao Evangelho. E a igreja tem o dever de prover a todas as pessoas do mundo este acesso à palavra de Deus. Então todo mundo tem o direito de ouvir o Evangelho e a igreja tem o dever de pregar o Evangelho a toda criatura. Então vamos, na lição de hoje, de modo geral, conscientizar a respeito do compromisso do crente individualmente e da igreja coletivamente a respeito da responsabilidade com a evangelização. O tópico 1 da nossa lição, nós vamos mostrar a evangelização como uma prioridade para os pentecostais. Depois, no tópico 2, vamos enfatizar que Jesus morreu para salvar todo mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos. Jesus morreu por todos. E no tópico 3 nós vamos argumentar
que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Meus irmãos, o movimento pentecostal clássico, moderno, ele surgiu aproximadamente 120 anos atrás nos Estados Unidos e de lá se espalhou por todo o mundo. E desde os primórdios, desde o início do movimento pentecostal, o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, tem sido um texto áureo dos crentes pentecostais e das igrejas pentecostais. Atos 1 e 8 foi aquela promessa que Jesus fez à sua igreja, aos seus discípulos, que fossem para Jerusalém, e Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a igreja pentecostal, o movimento pentecostal, ele já nasceu debaixo deste fervor evangelístico causado pelo revestimento do poder do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, essa capacitação sobrenatural de Deus sobre os crentes, sobre a igreja. O objetivo do batismo no Espírito Santo não é nos tornar um falador de línguas estranhas, não é nos tornar uma elite espiritual, sobrenatural. O objetivo não é esse. O objetivo do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais é o serviço da evangelização, é para o serviço da edificação da igreja. Então é para testemunhar de Cristo, é revestimento de poder do alto, é uma capacitação divina para o serviço cristão. Então as igrejas pentecostais, desde o seu início, desde os seus primórdios, já encarnaram essa verdade no seu dia a dia, no seu modo de viver, de se organizar e de trabalhar para o Senhor aqui na terra. De modo que não há dúvidas de que as igrejas pentecostais são as que mais evangelizam no mundo e também são as que mais crescem no mundo. As igrejas pentecostais são as que mais evangelizam os bairros da cidade, são as que mais evangelizam as cidades, o estado, o Brasil, as nações. São as igrejas que mais enviam missionários para povos não alcançados e são as igrejas que mais crescem no mundo, de sorte que a maioria dos evangélicos do mundo é formada por evangélicos pentecostais, porque o crescimento da igreja depende da evangelização, depende da pregação, da proclamação do evangelho a toda criatura. Outro aspecto muito importante que é distintivo do movimento pentecostal é a questão da urgência da volta de Jesus. Nós pregamos que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve virá para buscar a sua igreja. E tendo noção dessa urgência, tendo noção desta iminente volta de Jesus, porque Jesus virá a qualquer momento arrebatar a sua igreja. Os sinais têm se cumprido, os sinais que antecedem a vinda de Jesus têm se cumprido, e nós cremos que Jesus virá em breve. Então, revestidos com o poder do Espírito Santo, e sabendo que Jesus em breve virá, e sabendo que as almas estão perecendo no mundo, os crentes pentecostais, eles sentem essa urgência na evangelização, de pregar a palavra de Deus, para que o maior número de pessoas sejam salvas das garras de Satanás e sejam salvas da condenação eterna. Então isso é muito forte, é muito distintivo nas igrejas pentecostais. A igreja, como diz a introdução da nossa lição, é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Esta é a missão principal da igreja: pregar o evangelho e fazer discípulos, proclamar a palavra de Deus, evangelizar. Por meio da evangelização, a igreja cresce em quantidade, e por meio do discipulado, por meio do ensinamento, por meio do doutrinamento,
esses novos convertidos são transformados em discípulos de Cristo. Ou seja, assim, por meio do ensinamento da palavra de Deus, por meio do cumprimento do que está escrito em Mateus 28, 19 e 20, a igreja cresce em qualidade. E assim, temos esta responsabilidade, tanto de crescer em quantidade, como também de crescer em qualidade. E isso só quem faz é a igreja. Na sociedade, nós temos diferentes instituições públicas, privadas, ONGs, muitas repartições e muitas instituições, muitos movimentos, e cada um tem a sua função, cada um tem o seu escopo de ação, o seu raio de atuação, mas nenhuma dessas instituições foi chamada por Deus para pregar o Evangelho, e nenhuma prega o Evangelho, somente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor recebeu de Cristo esta responsabilidade que não pode ser terceirizada para ninguém. A responsabilidade de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Jesus, ela é única e exclusivamente da igreja. Se a igreja não evangelizar, ninguém mais vai evangelizar. Pelo contrário, tem muitos movimentos culturais, tem muitas instituições, muitas pessoas individualmente e muitos movimentos que atuam na sociedade para querer desmanchar o trabalho da igreja, para querer sabotar o trabalho de evangelização da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja precisa estar centrada, a igreja precisa ser centrada, consciente da sua vocação e assim atuar no mundo, levando o Evangelho, que são as boas novas de Deus, o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Um dos grandes desafios da igreja neste mundo é de estar centrada na sua missão exclusiva que recebeu do Senhor. Muitas pessoas e até muitos crentes querem que a igreja se envolva em tanta coisa aqui neste mundo. Quer que a igreja se envolva em política, quer que a igreja se envolva em movimentos sociais, quer que a igreja se envolva em trabalho disso, daquilo e daquilo outro, quer que a igreja dê resposta e resolva todos os problemas do mundo. Mas, meu amado irmão, tenhamos cuidado para não perder o foco da nossa missão. O mundo tem muitas demandas, o mundo tem muitas necessidades que são legítimas, e a igreja, ela não tem condição de sozinha resolver os problemas de todo mundo, mas tem uma coisa muito importante que só ela faz, que é a pregação do Evangelho de Jesus para que as almas sejam salvas. Então a gente tem que ter cuidado. Se a gente disser que a missão da igreja é tudo, então acaba a missão da igreja não sendo nada. Então a gente precisa ter cuidado e ter foco para não desviar a nossa atenção e o nosso foco e deixarmos de fazer a vontade do Senhor. O tópico 1 da nossa lição diz que a evangelização é uma prioridade da igreja, porque o Evangelho não é uma mensagem alternativa. O Evangelho trata-se de uma questão de vida ou morte. A Bíblia é clara em dizer em Romanos 6 e 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma realidade. A morte e a vida, como diz lá em Deuteronômio. Eis que ponho diante de ti a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, a humanidade está diante desta situação. A humanidade está presa no pecado, a humanidade está afastada de Deus, e a Bíblia diz que do céu, se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Então a humanidade está nesta situação de morte, mas ainda há tempo. Se as pessoas ouvirem o Evangelho e crerem na mensagem do Evangelho, tem vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é o Evangelho? O tópico 1.1 da nossa lição. A palavra Evangelho no grego significa boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras.
E o crente, a igreja, tem esse compromisso de falar as boas novas, de trazer uma mensagem de esperança, de trazer uma mensagem de conforto, de trazer uma mensagem de solução. Existe no mundo muitos mensageiros das más notícias. Existe no mundo muitas pessoas que rapidamente são propagadoras de notícias ruins, que vão trazer angústia, que vão trazer sofrimento, que vão trazer dor, pavor e medo nas pessoas. Mas nós como crentes, nós como igreja, precisamos encharcar este mundo. Nós como igreja precisamos inundar este mundo com mensagens boas, com mensagem de boas novas, com mensagem de fé, com mensagem de esperança, com as boas novas do Evangelho. Aleluia! É a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo bem que o salário do pecado é a morte, isso é a notícia ruim, mas eu quero te dizer, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tem jeito sim, tem solução sim, para todo e qualquer pecador. A graça de Deus, ela é abundante e suficiente para perdoar todo e qualquer pecador que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. O Evangelho é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, a gente já leu aqui no nosso texto áureo. O Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Vamos, irmãos, conhecer o Evangelho verdadeiro. Vamos pregar o Evangelho verdadeiro. Vamos fazer com que as pessoas tenham acesso ao Evangelho verdadeiro, que é este que está escrito aqui no Novo Testamento, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Tem muita gente falando em nome de Deus, tem muita gente falando como embaixador do céu, mas está pregando um evangelho falso, está pregando um evangelho diferente, está pregando um evangelho distorcido, que não é a mensagem genuína de Jesus e os seus apóstolos. Então preguemos a palavra de Deus sem aumentar e sem diminuir nada, porque nós vamos ver que Deus vai fazer milagres, vai fazer efeito. Essa palavra é poderosa, é como um martelo que esmiuça a penha, a rocha. Glórias ao nome de Jesus. Ah, aquele homem tem um coração duro, aquela mulher tem um coração duro, o povo daquele bairro tem um coração duro, o povo daquela cidade é muito difícil, mas vamos continuar pregando o Evangelho. É a pregação da palavra de Deus, é a palavra do Senhor que vai quebrar os corações duros. Tópico 1.2, o único Salvador do mundo é Jesus. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. É uma necessidade urgente. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, antes de voltar para o céu, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e no dia da sua ascensão aos céus, os discípulos queriam muito saber de escatologia, saber do futuro, o que é que vai acontecer no futuro. O Senhor vai restaurar o reino de Davi, nós vamos ser libertos da opressão do governo romano e não sei o que mais lá. Os discípulos estavam com uma ansiedade muito grande de querer saber os fatos que iam acontecer para uma libertação política, econômica de Israel. Estava com a visão muito na terra, nas coisas materiais, mas Jesus não respondeu, não deu detalhes dessas coisas, e Jesus preferiu falar da evangelização. Então Jesus disse: olha, vocês vão para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder.
Porque João batizou com água para o arrependimento, mas vocês serão batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias, e vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então as últimas palavras de Jesus, antes de voltar para o céu, foi: vá buscar poder pentecostal para evangelizar, vá buscar poder sobrenatural do céu, para poder fazer a obra de Deus com mais eficiência. Então é uma necessidade grande, porque só Jesus é a salvação. Não existe salvação sem Jesus. Pedro falou em Atos 4,12, que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Jesus também falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o campo é o mundo. O campo é o mundo. Deus chamou a igreja para pregar o evangelho em todas as nações, em todos os países, em todas as etnias, em todos os povos, não somente na cidade onde está plantada a igreja. A responsabilidade da igreja tanto é local, como também regional, nacional e internacional, transcultural. Glórias ao nome do Senhor. Jesus falou em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, Jesus disse, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações. E essa palavra nação aí dá uma ideia de etnias, de povos, Então, isso é importante. O campo da igreja é o mundo. A nossa responsabilidade não é somente com as pessoas do bairro onde está localizada a nossa igreja. A nossa responsabilidade não é somente evangelizar a nossa cidade, mas todas as partes do mundo. Cada igreja, cada pessoa atuando naquilo que pode, naquilo que está ao seu alcance e contribuindo com a evangelização de todos os lugares. A igreja é uma agência legítima para a pregação do evangelho. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Existe, como falei no início desta aula, existem muitas instituições, existem muitas repartições da sociedade civil organizada que presta relevantes serviços para a sociedade nas mais diferentes áreas, e são coisas muito boas e necessárias, mas nenhuma delas prega o evangelho, nenhuma delas foi chamada por Deus para pregar o evangelho, nenhuma delas tem esta responsabilidade, porque a responsabilidade de pregar o evangelho é única e exclusivamente da igreja. E nós não podemos terceirizar esta responsabilidade para ninguém. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. E quando acontecia a perseguição e os crentes se espalhavam, com medo da perseguição, eles iam de uma cidade a outra, e onde chegavam, para onde iam, eles pregavam o evangelho. Cada crente é um portador da presença de Deus. Nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo. Cada crente é um profeta de Deus, no sentido de ser um porta-voz de Deus, um mensageiro das boas novas, um mensageiro do evangelho. E para onde o crente vai, ali vai um pregador do evangelho. Nós não podemos, irmãos, esperar que somente o pastor pregue o evangelho, somente o evangelista pregue o evangelho. Nós não podemos imaginar uma igreja que só prega o evangelho aqueles que são obreiros, que são os líderes, mas toda a igreja tem esta responsabilidade. É ovelha gerando ovelhas. É um trabalho de todos nós. A responsabilidade é de todos nós. É minha, é sua, é nossa. A responsabilidade de pregar o evangelho. Glórias ao nome de Jesus. Tópico 2 da nossa lição:
Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Meus irmãos, dentro do segmento evangélico, tem duas correntes principais de interpretação quanto ao alcance do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Alguns evangélicos, especialmente os chamados calvinistas e reformados, eles acreditam, eles creem que Jesus morreu apenas pela igreja. Eles acreditam que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi somente em prol de uma elite eleita antes da fundação do mundo para ser salvo, para ir para o céu de maneira incondicional. Então esta é a crença dos irmãos calvinistas. Mas nós, crentes pentecostais, assembleianos de Deus, nós não entendemos a Bíblia dessa forma, nós não compreendemos desta maneira. Nós achamos que isto é uma interpretação extremamente equivocada, porque entendemos pela palavra de Deus, interpretamos a Bíblia Sagrada e nós entendemos que a expiação que Jesus efetuou na cruz, que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi em favor de toda a humanidade. Jesus não morreu somente pela igreja, Jesus morreu em favor de toda a humanidade. Ele morreu por todas as pessoas. João 4,42 diz que Jesus é o Salvador do mundo. Glórias a Deus. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que é Cristo, que ofereceu o sacrifício de si mesmo na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade. E através da morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele proveu a salvação para todas as pessoas do mundo. E a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Como Deus quer que todos os homens se salvem, por isso que Ele enviou Jesus para morrer em favor de todos os homens. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É o que está escrito em 1 João 2:2. Então, o sacrifício de Jesus não é somente em favor da igreja, mas é em favor de toda a humanidade. 1 João 4,14 diz: testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. Jesus é o Salvador do mundo. A expiação foi realizada em favor de todas as pessoas. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se Jesus não tivesse morrido por toda a humanidade, se Jesus não tivesse morrido por todas as pessoas, não tinha o mínimo sentido da igreja estar fazendo missões transculturais, da igreja sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Mas a Bíblia é clara: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou somente alguns. Deus não amou somente alguns escolhidos. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, não fica ninguém de fora. Todo mundo pode, todo mundo tem a possibilidade de se converter a Cristo, de ser e assim ser salva, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esta é a verdade bíblica, a expiação que Cristo efetuou na cruz, ela é ilimitada, ela alcança a todas as pessoas da terra. Agora, irmãos, isso não significa que nós cremos no universalismo.
Isso não significa que todas as pessoas serão salvas. Há uma heresia chamada de universalismo, que diz que no final tudo vai dar certo, que no final todo mundo vai ser salvo, porque Jesus tirou o pecado de todo mundo, porque Jesus morreu por todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Não é assim. O próprio João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então só vai ter a vida eterna, só vai ganhar a salvação aquele que crê em Jesus. Sem crer em Cristo, sem se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, ninguém vai ser salvo. Então a expiação é ilimitada. Jesus morreu em favor de todo mundo, porém, entretanto, só vai ser salvo aquele que se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia é clara em afirmar que são poucos os que creem, porque a porta é estreita, o caminho apertado, e poucos são os que entram por ela. Infelizmente, a maioria da humanidade rejeita a provisão de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é um erro teológico afirmar que a expiação é limitada e restrita apenas a um grupo. A Bíblia diz em Tito 2,11 que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus, Ele é gracioso. A graça de Deus é grande. A graça de Deus é ilimitada. Está disponível para todas as pessoas. A Bíblia diz lá em Romanos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas diz o texto de Romanos, vamos ler aqui Romanos, capítulo 10, a continuação dessas palavras, porque Paulo disse: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele começa a fazer algumas perguntas importantes. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? Se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, para que a pessoa seja salva, ela tem que pedir auxílio ao Senhor, ela tem que se apegar com Deus, ela tem que se socorrer em Cristo, ela tem que invocar o nome do Senhor. Mas aqui diz o texto: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Só vai invocar o nome do Senhor quem crê no Senhor. Mas como é que essa pessoa vai crer? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Se a pessoa nunca ouviu as boas novas do Evangelho, se as pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus, como é que elas vão crer? Como é que elas vão invocar o nome do Senhor? E para que essas pessoas ouçam o Evangelho, tem que alguém pregar. Alguém tem que pregar, alguém tem que evangelizar, alguém tem que proclamar o Evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Então a igreja tem esse dever de enviar mensageiros, pregadores do Evangelho em todos os cantos da terra para falar da salvação em Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Tópico 3, a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelização e missões são tarefas precípuas da igreja, são tarefas principais da igreja. Não tem, meus irmãos, como ser igreja sem fazer evangelização. Igreja não é um clube da melhor idade. Igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas, que para comunhão, para fraternidade, para viver juntas em comunidade, ajudando umas às outras. Tudo isso aí é muito importante. Tudo isso aí é bom. Mas igreja não é só isso. A principal tarefa da igreja é a evangelização. É de propagar o Evangelho de Cristo a toda criatura.
Evangelização, a palavra evangelização já dá uma ideia de ação, ação evangelística, ação de evangelizar. Então isso é o que significa evangelização. Evangelismo é uma palavra que significa, é um estilo de vida evangelizadora. Evangelismo fala, de um modo de viver. A igreja tem que estar no DNA do crente individualmente, e no DNA da igreja coletivamente tem que estar esse ardor, esse fervor evangelístico. Então, o evangelismo é um estilo de vida, é um modo de viver, de atuar. O que a gente faz ou deixa de fazer, por onde a gente anda, sempre a gente está pregando o evangelho para alguém, a fim de que as pessoas sejam salvas. Então, a evangelização é a ação, é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Nós podemos, irmãos, evangelizar de muitas maneiras. Nós podemos usar de muitas ferramentas, de muitas metodologias, muitos métodos, muitas técnicas de evangelismo. E cada dia que se passa, aumentam os nossos desafios de utilizar os métodos, as técnicas mais, vamos dizer assim, adequadas para cada situação, para comunicar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não pode mudar. A mensagem do Evangelho não pode jamais mudar, nem para menos, nem para mais. A mensagem é a mesma, mas a forma de comunicá-la, a forma de pregá-la muda de um local para outro, de um país para outro, de um lugar para outro. Então nós devemos usar todas as ferramentas que estiverem à nossa disposição para testemunhar do Evangelho. Então, as pessoas precisam ter acesso à palavra de Deus, seja por meio de ouvir um culto, ouvir uma pregação na rua, em casa, no templo, na televisão, pela internet, enfim, através da leitura, através de uma leitura, de um livro, de um folheto, enfim, contanto que a pessoa tenha acesso à mensagem do Evangelho. O meio de comunicação dessa mensagem pode variar de acordo com a circunstância. Então nós podemos evangelizar por meio da proclamação, da divulgação da mensagem do Evangelho. Evangelizamos também por meio do nosso testemunho, por meio das nossas ações, por meio do nosso comportamento, por meio da nossa prática de vida. Nós somos uma carta aberta e lida e interpretada por todas. Quando a gente cumpre a palavra de Deus nas nossas vidas, e como Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. E quando Jesus fala isso, ele diz lá em Mateus: e para que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Agora, irmãos, também nós não podemos confiar que não, irmãos, o importante é só dar bom testemunho. Dar bom testemunho de crente é a obrigação de todos nós. É a obrigação de todo crente dar bom testemunho. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Agora, isso somente não é suficiente. Não é porque eu dou bom testemunho de crente que eu tenho o direito de fechar a boca e não falar de Jesus para ninguém. Irmãos, o importante é a igreja dar bom testemunho, que as pessoas assim vão ser atraídas a Cristo. E aí a gente não precisa mais evangelizar, a gente não precisa mais falar de Jesus? Não, não é assim. Bom testemunho é obrigação de todo crente e de toda a igreja. Crente que dá mau testemunho, igreja que dá mau testemunho, ela atrapalha a evangelização. Ao invés de atrair as pessoas a Cristo, elas afastam as pessoas de Jesus. Mas não é porque eu dou bom testemunho que eu não tenho mais responsabilidade de proclamar o Evangelho. Então temos que testemunhar com ousadia a respeito do Evangelho. E
toda essa ação, irmãos, evangelística vai fazer com que as pessoas creiam em Cristo. A ação discipuladora vai transformar esses novos convertidos em discípulos e discípulos de Jesus. E essas pessoas vão viver na sociedade praticando boas obras. Essas pessoas vão viver na sociedade praticando boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, conforme Efésios 2:10. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. No início do movimento pentecostal, havia uma interpretação equivocada que dizia que as línguas estranhas são idiomas terrenos e humanos que Deus dá para que a pessoa seja um missionário transcultural em outro país. As línguas estranhas geralmente são línguas desconhecidas, tanto de quem fala como de quem ouve, mas pode eventualmente as línguas estranhas serem línguas de um idioma humano. Pode acontecer, isso não é regra, é exceção, mas pode acontecer. As missões, tópico 3.2. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A missão transcultural. E às vezes, irmãos, tem pessoas com culturas diferentes da nossa dentro do nosso próprio país. Dentro de um mesmo país, nós temos várias etnias, temos vários povos. Tem países que têm muitos povos diferentes, tem muitas etnias diferentes, tem muitas tribos diferentes, muitas línguas diferentes e dialetos diferentes. Então, cada povo desse, cada tribo dessa é um desafio para a evangelização. Às vezes, temos dentro de um mesmo país grupos sociais que se constitui também a evangelização dele, uma evangelização transcultural. Mesmo vivendo aqui no Brasil, tem determinados grupos sociais que têm uma forma própria de enxergar o mundo, tem uma cosmovisão particular, tem determinados costumes e ideias bem particulares e diferentes dos demais. Também evangelizá-los é uma missão transcultural. A mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, não pode mudar, mas é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Então essa é a ideia. Nós não vamos mudar a mensagem, mas nós vamos mudar as estratégias, os métodos, as técnicas, a forma de comunicar e de pregar o evangelho. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Jesus veio salvar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nação. O apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 22. É muito interessante a contextualização. Então a nossa evangelização tem que ser contextualizada a cada situação, em cada local. Nós não podemos ficar repetindo os mesmos métodos a vida inteira, porque as pessoas mudaram, a sociedade mudou, muita coisa mudou no mundo. Então as estratégias, os métodos devem mudar para poder alcançar as pessoas. Nós não podemos simplesmente falar. Não é por muito falar que seremos ouvidos. A evangelização ela tem que ser eficiente e contextualizada em cada situação. Não é só falar de qualquer jeito, aí a gente já fica com a consciência tranquila. Eu já preguei, quem quiser se converter, se converta. Se não quiser, é problema deles. Mas às vezes a gente não está fazendo com que as pessoas tenham acesso ao evangelho. Às vezes nós comunicamos mal. E Jesus disse que aquele que ouve a palavra, a boa semente, que caiu à beira do caminho, que veio as aves do céu e comeu a semente, Jesus disse que é quando alguém ouve a palavra, mas não entende. Aí vem o diabo e arrebata do coração. Então devemos falar de modo a sermos entendidos.
Devemos evangelizar, proclamar o evangelho de uma maneira que as pessoas entendam o que a gente está comunicando. Então diz Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. No versículo 22, 1 Coríntios 9, 22, Paulo diz: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, Paulo, ele fazia uma missão transcultural contextualizada. Quando ele chegava diante de uma sinagoga judaica, onde o seu público era todo de judeu, que conhecia a lei, conhecia as promessas messiânicas, a estratégia evangelística, o conteúdo dos seus sermãos era diferente. Por exemplo, quando ele chegava lá em Atenas, no Areópago, o conteúdo evangelístico da sua mensagem já era diferente. Então mudava o estilo e a forma de pregar conforme a situação. Então, meus irmãos, o desafio hoje, tópico 3.3, Jesus disse em Mateus 13:38, o campo é o mundo. Onde a igreja deve pregar? No mundo inteiro. Nós não podemos, irmãos, achar que devemos pregar somente na nossa cidade, no nosso bairro. A responsabilidade é mundial, é global. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, e depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra. Em Atos 1:8, Jesus mandou pregar Jesus disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Atos 1:8 dá a ideia de simultaneidade. A igreja vai fazer ao mesmo tempo, simultaneamente, missões locais, missões regionais, missões transculturais, missão urbana, missão rural. Então assim é a tarefa da igreja e o dever da igreja. A Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingre em 1911, e com 2 anos depois de sua fundação, já enviou o primeiro missionário transcultural para pregar o evangelho em Portugal. Ah, pastor, mas o Brasil tão grande, a igreja só tinha 2 anos de fundação lá em Belém do Pará. É tanto campo missionário lá no estado do Pará, tanto campo missionário no Brasil inteiro, metrópoles grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, precisando ser evangelizada, mas a igreja mandou missionário para Portugal para pregar o evangelho. Não deixou de mandar missionários para outros estados do Brasil, não, mandou missionários para todos os estados do Brasil, mas também mandou pregar em outro país, em outra cultura, como no estado de Portugal. Nós brasileiros, assembleianos de Deus, só tivemos acesso ao evangelho pentecostal, às verdades pentecostais. Já havia igreja aqui no Brasil. Aqui no Brasil já se pregava o evangelho, mas não pregava o evangelho. Não se pregava a doutrina pentecostal, não se falava a respeito do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais. Isso era desconhecido daqui. Mas Deus enviou 2 missionários suecos que moravam nos Estados Unidos para virem ao Brasil pregar o evangelho pentecostal, e começaram aqui a dizer que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve virá buscar a sua igreja. E esta obra cresceu, ninguém deteve, porque é obra santa, e hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, concluindo o assunto e o estudo da nossa lição de hoje, a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, é o manual de missões
da igreja e nós temos que seguir as recomendações da palavra de Deus. A igreja que evangeliza é uma igreja que é viva. Um dos termômetros que mede a vitalidade de uma igreja é o envolvimento dela com o trabalho de evangelização local, regional e transcultural. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, que Deus abençoe toda a nossa igreja, para que possamos continuar evangelizando, continuar proclamando a palavra de Deus, seja de uma forma ou de outra. Quando os nossos templos estavam abertos e podíamos frequentar tranquilamente e plenamente os templos, nós evangelizávamos de uma forma. Agora, nesse tempo de pandemia e de quarentena, nós estamos evangelizando, só que de outra maneira. A palavra de Deus não está presa. Apóstolo Paulo, ele pregava, ele evangelizava, ele fazia a obra de Deus quando tinha livre circulação em todos os países do Império Romano, mas depois ele foi preso injustamente, estava preso, mas ele não deixou de evangelizar, ele não deixou de falar a palavra de Deus. Naquela época não tinha internet para ele fazer live a partir do presídio, mas ele podia escrever, e através da escrita, através das suas cartas, o evangelho não ficou preso, e o evangelho foi propagado em vários países do mundo. Depois ele ficou preso em prisão domiciliar, mas não deixou de fazer a obra de Deus. Então, crente é teimoso mesmo, igreja é assim mesmo, não para, teima não em fazer a vontade da carne, teima não para fazer o que é errado, mas teima para fazer o que é certo, para fazer aquilo que Deus mandou que fizéssemos. Então, a gente muda os métodos, muda as estratégias de acordo com a situação, mas nós não deixamos de falar de Jesus Cristo, do Evangelho de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar ao Senhor neste momento, encerrando esta aula de escola bíblica dominical. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, repreenda esta pandemia e possamos voltar à normalidade em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada, que foi ensinada nesta manhã. Ajude e abençoe a cada um de nós, ó Pai, para que possamos manter acesa a chama da evangelização, para que possamos, meu Deus, adotar o evangelismo como meio, como um modo de viver, um modo de pensar, um modo de agir na sociedade, para que possamos, ó Deus, aproveitar toda e qualquer oportunidade e situação para pregar o evangelho, para falar da Tua palavra. Meu Deus, meu Senhor amado, ajude a Tua igreja, abençoe o Teu povo, ó Pai, que esses desafios contemporâneos, que as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, Senhor amado, que estamos vivendo, que isso não venha a apagar, Senhor, a chama evangelística do Teu povo e da Tua igreja. Que cada um de nós, Senhor, crente, seja, Senhor amado, um proclamador, um mensageiro da Tua palavra, e que, Senhor, mesmo debaixo dessas dificuldades, que o Senhor venha salvar as almas, que o Senhor venha libertar os oprimidos, que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa a liderança da Tua igreja, abençoe cada filho, cada filha Tua, Senhor, e nos ajuda, Senhor amado, para que nós possamos manter o foco, para que não percamos a visão, mas que possamos, Senhor, olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe os Teus filhos que vão, a partir de agora, Senhor amado, dirigir o clamor de oração, o clamor a Deus, para Deus repreender toda essa pandemia, para Deus vir com socorro para todos aqueles que estão aflitos e necessitados. Meu Pai, meu Senhor, é o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, não desligue o seu rádio, não desligue a sua TV, continue nos acompanhando pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus. Vem aí o clamor, para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade.